Isso aí, Duda. Primeiro vamos começar a entender como é que acontecem os traumas para que as emoções se propaguem, né? Sim. De início, os nossos traumas, eles começam já na barriga da nossa mãe. Impressionante, né? E os nossos traumas vão acontecendo, que são as nossas dores que nós levamos para a nossa vida adulta até os 7 anos de idade. Nós não vamos nos aprofundar aqui, mas eu vou falar sobre essas dores, quais são elas. A primeira dor é a rejeição. A segunda dor é o abandono. A terceira dor é a manipulação. A quarta dor é humilhação ou culpa. E a quinta dor é a traição. Então acontece como? O que é a emoção, na verdade? É aquilo que a gente sente, Duda. É como a gente sentiu. Na verdade, a história não é de verdade como a gente sentiu. Mas o que fez a gente sentir criou ali um trauma. Exemplo. Conheço uma história contada por um professor meu, que ele disse que o fazendeiro ele tinha 5 filhos. Na verdade, ele não tinha uma fazenda muito próspera e todos os filhos precisavam trabalhar com ele. Aí aconteceu que ele prestou atenção que uma das filhas tinha uma inteligência acima da média. E ela tinha assim uma condução nas coisas, que ela tinha um tino para liderar. E ele prestou atenção nisso. E os outros não, os outros estavam ali na lida, no dia a dia, ajudando no café, ajudando na colheita do cacau e todas essas coisas, ajudando a mãe também. E o que é que acontece? Ele decidiu junto com a mãe, e a gente sabe que os pais eles não têm uma conversa franca com a criança e acham assim que a criança tem que estar calada e aceitar tudo que os adultos querem, né? Hoje mais não, hoje está diferente, mas naquela época era assim. Então eles decidiram juntos que essa filha iria para a cidade para estudar, porque ela tinha competência para crescer. E assim foi feito. Sem que eles dissessem nada, todos entraram no carro, todos os filhos, e foram para a casa do irmão dele. Aí lá almoçaram, tiveram uma tarde maravilhosa e agradável, só que na hora de voltar, todos os outros irmãos voltaram e essa criança não. Então, quando ela correu para o carro para voltar para casa também, o pai disse: não, você fica. E não explicou nada para ela. E ela entendeu assim: poxa, eu estou sendo abandonada, eu estou sendo rejeitada pela minha família. Foi o que ela entendeu. Então, ali ela passou o dia inteiro debaixo da mesa chorando e só no outro dia foi que ela saiu para conseguir tomar um café. Eu me emociono com essa história porque foi muito real. E quem contou essa história teve a família, foi uma pessoa da família dele. Então, o que acontece a seguir é que essa criança estudou, ela foi muito feliz nos estudos e ela se tornou uma advogada incrível. Só que a vida dela não rendia. A vida dela não prosperava, ela conseguia dinheiro, mas da mesma forma que ela conseguia, ela gastava também. Então um dia o tio dela disse assim: você não tem vontade de voltar na casa dos seus pais? De conversar com eles? De entender um pouco a sua vida? E ela disse: não, eu não tenho, porque eles me abandonaram, então o pai e a mãe que eu tenho é você e a minha tia. E aí ela disse: eu não quero. Mas ela percebeu que a vida dela continuava, né, travada, que estava faltando alguma coisa. E um dia o tio, conversando com ela novamente, falou: dê uma oportunidade a você, dê uma oportunidade aos seus pais. Porque hoje eu vou te contar uma história que você não conhece. E ela parou atentamente, olhou nos olhos dele enquanto ele dizia: o que você considera abandono e rejeição foi quando seu pai viu em você um vislumbre de crescer. De todos os filhos, você era a única que ele viu capacidade de crescer. Você era a única que ele não queria que tivesse aquela vida medíocre que todos os outros tinham, inclusive ele. Então ela chorou, ele chorou e eu tô aqui chorando porque todas as vezes que eu escuto essa história me emociona muito. E isso é emoção. É como a gente percebe os fatos, é o que a gente sente, a emoção é o sentimento da gente. Então ela teve, né, essa decisão de voltar na casa dos pais e abraçou os pais sem dizer nada e chorou muito, eles choraram muito e falou assim: pai, mãe, eu perdoo vocês. Depois da conversa que eu tive com meu tio, eu entendi que o que vocês fizeram comigo era amor e não era abandono. E acreditem, depois desse perdão,
Depois desse entendimento do que ela sentiu, que não era verdade da história que ela conduzia a vida inteira, ela começou a prosperar. Ela começou a ter mais clientes, ela começou a ter um escritório próprio dela e hoje ela é uma pessoa muito próspera, muito próspera. E é isso que eu falo. As nossas emoções, elas conduzem a nossa vida, Duda. E você tem que entender qual é a emoção que teve lá na sua infância que trava a sua vida até hoje. Porque o que acontece na infância não fica na infância. Ela vai levando a nossa vida consequências. Observa a sua vida hoje. Onde é que está a sua maior dor? A sua maior dor é uma dívida? Você está devendo muito? Qual é a sua maior dor? É uma doença que você está lidando sem conseguir, sem que os médicos deem um diagnóstico? É um relacionamento ruim ou mesmo você não tem um relacionamento? São os relacionamentos com a família, os filhos difíceis? Presta atenção porque essa dor, de fato, ela não está querendo te punir. Ela não está te prejudicando. Ela só está querendo que você volte os seus olhos para aquela emoção lá do passado que você sentiu a primeira vez e ela ficou aí. Então você precisa fazer algo para que essa sua emoção se liberte.